Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você nesse dia, te abençoando, te prosperando, trazendo força e, inclusive, te prosperando nesse dia. Amém? Muito bem, gente, vamos meditar num texto da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um assunto bem importante, nos próximos minutos. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. A palavra de Deus, ela tem um plano com todas as instruções para cada área da vida que nós vamos viver. E na área de como se relacionar com os filhos com os pais, perdão, a Bíblia ensina como fazer isso. Como deveria ser a ordem do aprendizado dentro de uma casa? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que as pessoas, elas pensam que quem deve criar os seus filhos, às vezes, é o colégio, né? O colégio não tem a obrigação de educar os seus filhos, ele tem compromisso de escolarizar, ou seja, das disciplinas escolares para os seus filhos. A igreja também não é lugar de educar os seus filhos. A igreja vai ensinar as coisas espirituais. E é importante, família é o lugar onde a gente se aprende algumas coisas. Onde a gente aprende os princípios de relacionamento para a vida. Primeiro, como pessoa social, que nós vamos ter que socialmente conviver com pessoas, e depois também na família que se aprende as coisas espirituais. Então, os pais é que têm essa obrigação. Deus não deu os filhos à igreja, Deus não deu os filhos ao colégio e muito menos à televisão. A grande maioria dos pais hoje coloca o filho na frente da televisão e acha que aquele programa lá vai substituir os ensinamentos paternos. Não é verdade. Depois nós temos uma geração fracassada, né? Uma geração que socialmente não sabe se comunicar, se relacionar. E é importante que dentro da casa que a gente torna uma pessoa socialmente, né? Uma pessoa social. Por exemplo, dentro da casa é que se aprende educação. A educação, o falar, se aprende dentro de casa. Quando você conhece uma família que traz a instrução dentro de casa para os seus filhos, você vai ver que é diferente daquela criança que é desobediente, que não obedece aos pais, não tem educação, chega em lugar, não cumprimenta ninguém, não respeita quem é mais velho, enfim. E é importante que essas coisas, o falar, a educação se aprende dentro de casa. Isso é um princípio que se aprende dentro de casa. É, área moral, a área moral, a gente também não espera que o mundo ensine para eles. O mundo só ensina o amoral, né? Aquilo que é imoral, né? Então, o sadio, a parte sadia moralmente de uma pessoa, a gente ensina para os filhos dentro de casa, desde comportamentos, né? Desde não se vestir. Às vezes, os pais cometem atrocidades, né? É, em- e tornam os seus filhos immorais, né? Então, a gente precisa entender que a Bíblia tem que ser a nossa direção, a direção para o nosso lar. Dentro de casa que a gente aprende sobre direitos e deveres. Os filhos têm que aprender a ouvir a palavra não. Hoje em dia a gente está vivendo dias em que os filhos é que mandam nos pais. É que os filhos tornaram os pais escravos. Os pais se derretem, se ralam pelos filhos.
Antigamente não era assim. Antigamente os filhos trabalhavam para os pais, né? Dentro de uma casa, tinham respeito. O melhor pedaço de carne, por exemplo, quando matavam uma galinha, era dos pais. Hoje não. Hoje se inverteu todos os valores. Os filhos não aprendem o direito e os deveres. Tem filho que não arruma a cama, não sabe lavar um prato de louça, não sabe nenhum dever que ele tem dentro de casa, as obrigações, ele só quer ter direito. Isso a gente ensina para os filhos dentro de casa. Outra coisa que a Bíblia fala é que a gente precisa ensinar o ambiente espiritual. É nós que ensinamos como pais como os filhos devem lhe conhecer a Deus, como eles têm que orar, como eles têm que cultuar a Deus, como eles têm que servir. Esses princípios todos, muitas vezes sobrecarregam a igreja, porque a pessoa se converte, ela não tem nenhum desses princípios dentro dela. Então é importante a gente entender que Deus escolheu a gente para ensinar a próxima geração. A escolha de Abraão, quando Deus escolheu Abraão, por que Deus escolheu Abraão? Em Gênesis 18, 19 diz: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele, Abraão, né, ordene e ensine os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão, a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Se você não ensinar a próxima geração sobre as bênçãos de Deus, sobre as promessas de Deus, a sua geração não receberá de Deus essas promessas. Por isso que é responsabilidade sua ensinar a próxima geração como adorar a Deus, como desenvolver a espiritualidade, como crescer em Deus, ter esse tempo de oração, ensinar seus filhos a orar e buscar a presença de Deus. Isso é muito importante. Você deve de fazer isso. Por isso que Deus recomenda aqui nesse texto de Provérbios que o filho tem que ouvir a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Então, quem deve de proporcionar esse ensinamento, quem deve de proporcionar essa doutrinação dentro de casa, é os pais. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida, para que essa nova estação que Deus vai abrir, vai ser um ano novo, nós estamos para entrar aí num novo ano, estamos vendo o último mês do ano, que seja um ano 2024 diferente, em que você se proponha a gastar um tempo com sua família, ensinar os seus filhos, tanto na base relacional, social que eles vão viver, quanto também na relação de uma vida espiritual que eles vão ter. Então, ensine o coração dos seus filhos. A Bíblia diz, se você ensinar o seu filho segundo o propósito que Deus tem para ele, nem depois de velho ele vai se desviar disso. Então, isso é muito importante. Então, eu profetizo uma bênção especial de Deus sobre a sua vida, uma sabedoria de Deus sobre a sua vida, para que você transmita na sua casa as bênçãos de Deus e que a sua família, então, seja receptora das bênçãos de Deus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso, então? Pedir a presença de Deus aqui. Você já pode ir colocando seu pedido de oração aí nos comentários. E eu queria que você juntasse comigo o seu coração e orasse comigo nessa hora. E dissesse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, te iluminando e abençoando não só você, mas estendendo essa bênção de Deus dentro da sua casa, na sua família. Amém?
Que você tenha um dia muito abençoado, que hoje seja um dia de milagres, de você receber o milagre que você necessita, que se você tem uma doença física, que Deus te cure, uma enfermidade, seja arrancada do seu corpo. Se você precisar de um milagre emocional, que Deus traga esse milagre sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado. Ajude também a ser um pregador da palavra de Deus. Pastor, como eu posso ser um pregador? Só compartilhando essa live, que tem um ensinamento que pode mudar a vida de uma família. Então, se você entende que alguém precisa dessa palavra, compartilhe ao menos com 5 pessoas essa live e curte ela aí. É importante você curtir, dar um joinha nela aí. E também, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, é importante também, tá bom? Então, que você tenha um dia muito abençoado, um grande beijo no coração, que Deus te abençoe.